falar mal de comunismo é uma coisa, mas falar mal do marxismo seria outra, porque, segundo eles, Marx teria sido deturpado. Quem já não ouviu esse deturpar o Marx? Bom, o que motiva a minha vinda aqui para essa palestra em particular é defender a perspectiva oposta de que não deturparam Marx coisíssima nenhuma. O que seria deturpar? Tem dois aspectos, né? Um deles seria que as teorias de Marx, o aspecto puramente teórico, abstrato de Marx, não teria sido adequadamente compreendido pelos seguidores de Marx, não teria sido adequadamente implementado e por isso o comunismo foi o fracasso que de fato foi. E a segunda maneira de interpretar essa deturpação seria o seguinte: alguém poderia dizer, não, vejam, Marx e Engels eram pessoas boníssimas que tinham ideais muito belos, muito humanitários, mas alguns caras, talvez um tanto malvados, não souberam estar à altura desses ideais tão bonitos. Nenhuma dessas duas linhas de argumentação é promissora. Sobre a primeira, eu vou ter uma palavra extremamente breve. Como é que um sujeito vive de 1818 a 1893? Já em vida, ele exerceu uma grande influência, foi lido por incontáveis pessoas, foi interpretado por incontáveis pessoas, pessoas inteligentes. Lenin era advogado e era um homem, ele era um monstro, mas intelectualmente ele não tinha problema nenhum, era um homem extremamente capaz. Lenin, inteligentíssimo. Mao Tse-tung também era uma figura muito inteligente. Stalin, ao contrário do que se diz, não era um homem culto, absolutamente. Pelo contrário, Stalin tinha uma biblioteca de 3.000 volumes. Ele não chegou a se formar. Mas uma coisa é escolaridade, outra coisa é cultura, leitura. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pol Pot, Ho Chi Minh, todo esse pessoal teve uma educação simplesmente primorosa nas suas metrópoles coloniais. Muitos homens inteligentes durante anos e anos e ninguém acerta o que esse camarada quer dizer. Faz sentido isso? Quer dizer, se o marxismo é essa coisa assim que 1000 caras tentam interpretar e ninguém acerta, é a teoria mais deturpável do mundo, né? Então não serve para nada, obviamente. E evidentemente houve as teorias de Marx também, toda uma série de teorias que, havendo tempo, a parte mais abstrata do marxismo eu posso depois comentar com vocês na sessão de perguntas e respostas. Agora, voltando ao segundo aspecto da deturpação, seria, digamos assim, a visão de que Marx e Engels tinham ideais muito nobres, muito humanitários, mas esses ideais não teriam sido acatados pelos seus seguidores, para aquelas pessoas que tentaram implementar as suas ideias. Bom, eu lamento dizer aos marxistas que essa visão não procede absolutamente. Pense num defeito. Você vai encontrar em Marx e Engels, praticamente todos. Bom, eles escreviam bem, isso é uma qualidade, né? E Marx era um grande frasista. Mas, tirando isso, eu acho que não sobra muita coisa, não. Um pouquinho da pessoa de Marx. Se juntar, alguém fizer as contas, todos os anos de vida em que Marx trabalhou, em que ele ganhou o suor, ganhou a vida com o suor do próprio rosto, provavelmente não dá 3, 4 anos. Um homem que viveu 65 anos, ou seja, viveu até uma idade relativamente avançada, e praticamente nunca trabalhou. Vivia pendurado nas costas do amiguinho Engels, que o sustentou durante anos e anos e anos e anos e anos, e da herança da família, né? Aliás, a mãe dele, quando estava velha, quando você lê as biografias de Marx, fica óbvio que ele torcia para a mãe morrer logo, para ele poder herdar o dinheiro da velha. Que, aliás, ela disse muito acertadamente que se Marx tivesse se dedicado a ganhar capital e não a escrever sobre capital, teria sido uma coisa muito melhor. Ok, muito bem. Além disso, Marx, além de ser assim meio vagabundo e tal, né, Marx, os esquerdistas normalmente não dizem isso, porque é uma coisa muito sórdida da vida dele. Ele engravidou a empregada da família, disse que Engels tinha engravidado a moça, botou a culpa em Engels.
Apesar do menino, segundo todo mundo disse, é a cara de Marx. O menino era Marx esculpido. O garoto era a cara de Marx. Marx engravidou a empregada, uma moça chamada Helene Demuth, e nunca assumiu o filho proletário que não passava da soleira da casa, não passava da cozinha, vamos dizer assim, não entrava na sala da família. Esse é o sujeito que supostamente gostava dos pobres, dos proletários, né, dos operários e tudo mais. Ok. Bom, mas vamos ver certas coisas que Marx disseram e que o professor esquerdista típico jamais mencionará. E que porão por terra essa ideia de que Marx possa ter sido um sujeito muito bem intencionado, cheio de lindos ideais. Ele não era nada disso. Ele simplesmente não era. Comecemos pelo... Há uma série de coisas aqui que podem ser ditas, mas comecemos pelo racismo de Marx e de Engels. Havia um rival socialista de Marx e Engels, chamado Ferdinand Lassalle, que era ao mesmo tempo judeu e tinha a tez um tanto escura. Aí, eu tenho isso aqui, ó. Aliás, um dia desse, um desses carinhas de Facebook disse que eu falsificava as citações. Aqui, meu filho. Ó. Tradução inglesa, autorizada pelo Instituto Marx Engels. Se quiser em alemão, eu tenho também, na internet. Ok. E Marx disse a respeito de Lassalle. Uma carta de Marx para Engels. Agora é bastante óbvio para mim como o provam o formato de sua cabeça, de Lassalle, e o crescimento do seu cabelo, que ele, Lassalle, descendeu dos negros que acompanharam a fuga de Moisés do Egito. A não ser que a mãe ou a avó paterna tenha se misturado com um crioulo. É assim que está. Agora, essa mistura de judeu com alemão, por um lado, e a sua ascendência negra, por outro, deve inevitavelmente produzir um resultado muito peculiar. A capacidade desse sujeito de importunar também é coisa de crioulo. Karl Marx. Veja, isso aqui não foi Hitler que disse, não, isso aqui foi Karl Marx. Já o nosso amiguinho Engels, deixa eu achar aqui, peraí, para não me perder. Nosso amigo Engels disse também, estamos aqui no tópico do racismo, ele disse nas notas preliminares de um livro chamado Anti-Düring, que na verdade esse texto em si foi bater num livro chamado Dialética da Natureza. Enfim, seriam comentários ao Anti-Düring, mas foram escritos em um outro livro. E ele diz o seguinte: nos nossos países, os axiomas matemáticos básicos são evidentes até para crianças de 8 anos, sem necessidade de demonstração empírica. E isto é o resultado da hereditariedade acumulada. Por outro lado, seria muito difícil ensinar essas coisas elementares a um negro africano ou a um aborígene australiano. Engels. Marx, bom, eu não podia trazer todos os livros, né? Eu trouxe alguns. Mas isso está registrado na internet. Marx, num certo artigo, fala da estupidez hereditária dos chineses. Não é Donald Trump, não, viu? É Marx. Esse tipo de atitude. A estupidez hereditária dos chineses, Karl Marx. Marx falava mal dos irlandeses, ele falava mal dos bascos, ele e Engels, né? Esculhambava os irlandeses, esculhambava os bascos. Marx, além disso, num certo texto, comentando sobre a situação daquelas guerras nos Estados Unidos, entre os Estados Unidos e o México, né? Porque os Estados Unidos, como se sabe, se expandiram territorialmente e conquistaram alguns terrenos que previamente haviam sido do México. E Marx declarou que ficava muito satisfeito com isso, porque era muito bom que os americanos vencessem os mexicanos preguiçosos. Palavras de Marx. Bom, a coisa é daí para pior.
Mas vamos achar mais algumas citações representativas. Assim, Marx deixa claro num livro chamado A Miséria da Filosofia, que foi uma crítica a outro rival dele. Marx tinha inúmeros rivais, ele vivia, basicamente a obra dele era responder ao trabalho de outros, e os criticando, né, duramente. Numa polêmica contra um francês chamado Proudhon, que acabou virando um livro, A Miséria da Filosofia, na quarta observação do segundo capítulo dessa obra, Marx deixa claro que ele apoiava a escravidão. Karl Marx, século XIX, apoiava a escravidão. Ele diz que nessa... eu tenho isso aqui também. Ele diz que a escravidão, aspas, a escravidão é uma categoria econômica da maior importância, fecha aspas, cuja abolição faria dos Estados Unidos um país patriarcal e levaria a América a desaparecer do mapa das nações. Página 137, volume 4... Volume 4 dos Collected Works of Karl Marx and Friedrich Engels. Apoiava a escravidão. Aí veja que gozado, esse pessoal gosta de falar mal da Igreja Católica, do cristianismo em geral, mas se você vê uma boa enciclopédia histórica como essa aqui, e procurar no índice o nome de William Wilberforce, você saberá que ele foi um grande bispo anglicano, que fez um famoso discurso chamado África, África, os teus sofrimentos me destroem. E esse homem passou a vida toda, ele era um bispo, né, mas ele ingressou na política, cristão, absolutamente convicto, ingressou na política e moveu uma campanha humanitária que acabou envolvendo um sem número de pessoas pelo fim da escravidão. Veja, o cristianismo aqui fazendo coisas boas. Enquanto que Marx apoiava a escravidão. Aí você pode pensar até, mas como assim? Por que Marx apoiaria a escravidão? Porque marxista é um bicho meio nojento. Porque os caras, veja bem, qual é a ideia de Marx? Ele achava que o capitalismo teria que se desenvolver até as últimas consequências para depois ser substituído pelo socialismo. E ele achava que, numa certa fase da vida americana, ter escravidão colaboraria para o capitalismo. Então não importa que você tenha milhares de negros sofrendo milhões, na verdade, de negros sofrendo com a escravidão, o que importa é que aquilo ali seja mantido, porque supostamente fortaleceria o capitalismo, porque Marx acreditava que o capitalismo teria que ser fortalecido primeiro, para que depois ele fosse derrubado e substituído pelo comunismo. Ele achava que o comunismo só viria depois que o capitalismo tivesse esgotado completamente. A ortodoxia marxista basicamente é essa. Aí veja só, em vez do sujeito concretamente fazer alguma coisa pelos negros escravos sofredores, ou seja, amar o próximo, ele estava preocupado em que a escravidão se mantivesse pelo tempo necessário até que o capitalismo se fortalecesse, chegasse às suas últimas consequências e um dia, numa ruptura revolucionária, fosse substituído pelo comunismo. Veja que gracinha. É aquele exemplo, Nelson Rodrigues é que capturou esse tipo de atitude perfeitamente, né? Porque Nelson Rodrigues, num texto dele, cujo nome agora me escapa, ele disse que Marx era o exemplo do indivíduo capaz de admirar a humanidade, essa abstração, mas completamente incapaz de amar o próximo. É muito fácil amar a humanidade abstrata. Vai amar o próximo. Vai amar o teu vizinho. O cara que sobe no elevador contigo. Esse amor abstrato pela humanidade, que convive com o endosso da escravidão. Aí você quer que eu ache que um cara desse é digno de louvor como um cruzado? Estou brincando aqui com a expressão cruzado, que ele é exato oposto, né? Porque ele era ateu. Um cruzado humanitário? É evidente que não. Assim, quanto ao racismo, muitas pessoas dizem, mas veja bem, Rodrigo, naquela época na Europa todo mundo era racista mesmo. Tem uma certa verdade nisso. Mas vejam, os cristãos lutaram contra isso. Os cristãos lutaram contra isso, os marxistas não.
Aliás, toda a história dos regimes comunistas é também uma história de perseguição racial. O racismo não foi um traço apenas do nazismo, foi um traço do comunismo também. Tanto é que Stalin viria deportar raças inteiras, simplesmente mandar um sujeito de uma região da União Soviética para outra completamente diferente. Mas sobre isso teremos mais à medida que a gente prosseguir aqui. Então já vimos racista, endossava a escravidão. O que mais encontraremos de sombrio nesta figura pavorosa? Assim, Marx, embora judeu, tinha uma relação profundamente conturbada com o próprio povo. Ele escreveu um livro, não chega a ser propriamente um livro, é um ensaio. Sairia, se fosse redigido, sairia como um livrinho bem pequeno ou como um panfleto, chamado A Questão Judaica, em que ele simplesmente não hesita em falar do próprio povo judeu nos termos mais estereotipados, mais preconceituosos, mais, enfim, repulsivos mesmo, eu diria, que se possa imaginar. Você pode até pensar, veja, o cara, tudo bem, ele era judeu de nascimento, mas ele era um judeu secularizado, ele não seguia a religião. Até aí tudo bem. Albert Einstein também era um judeu secularizado, que não seguia a religião judaica. O mesmo vale para Sigmund Freud e vários outros. E, em alguns casos, esses indivíduos tinham certos problemas com a sua identidade judaica, o sujeito não se sente bem com alguma coisa e tal. É muito comum a figura do judeu que não encarna muito bem a pele do judeu. Até aí, vá que seja, né? Mas o problema é que Marx tinha uma atitude verdadeiramente odiosa para com os judeus. Nesse artigo ele diz coisas como: o dinheiro é o Deus mais ciumento de Israel e nenhum outro Deus pode competir com ele. Ou seja, o velho estereótipo de que judeu é apenas um tipo de indivíduo que está preocupado exclusivamente com o ganho material e nada mais. E ele prossegue: vamos considerar o judeu real, o judeu do dia a dia, não o judeu do sabá. Qual é a base secular do judaísmo? A necessidade prática, o interesse pessoal. Qual é a religião mundana do judeu? O trabalho de mascate. Qual é o seu Deus? O dinheiro. Tem aqui também. Volume 4 dos Collected Works of Karl Marx, páginas 146 a 174. Ou seja, toda aquela linguagem estereotipada com a qual Adolf Hitler, por exemplo, viria a tratar os judeus como uma raça de comerciantes ávidos e corruptos e preocupados exclusivamente com o ganho material, já havia sido prefigurado em Karl Marx décadas e décadas antes. Aliás, isso aqui está sendo gravado, né? E o povo por aí, os esquerdistas, têm mania de chamar os conservadores e liberais de fascistas e nazistas, etc. Na verdade, os fascistas e os nazistas se parecem muito mais com os comunistas do que com os conservadores e liberais. É evidente que sim, porque veja, por exemplo, tanto entre os comunistas quanto entre os fascistas existe o culto à personalidade, o líder infalível. Foi assim com Hitler, entre os nazistas, Mussolini, mas também foi assim com Stalin, Mao Tse-tung, Fidel Castro. Uma atitude de culto à personalidade do líder. O líder nunca erra. Isso é um traço em comum tanto do fascismo e nazismo quanto do socialismo. Uma sociedade militarizada, uma sociedade em que há um completo controle da cultura, permanentemente nas mãos do Estado, uma sociedade hostil à democracia, veementemente hostil à democracia e hostil ao liberalismo, hostil aos capitalistas, hostil ao lucro. Uma sociedade em que o Estado controla a economia quase que inteiramente. Isso, no comunismo, chegou a um ponto mais extremo do que no nazismo, mas havia em ambos. Controle da vida cultural, doutrinação ideológica. Enfim, são inúmeros traços que são praticamente idênticos no nazismo e fascismo, por um lado, e no comunismo, por outro.
Aí você vê um imbecil desse chamando um conservador de fascista, você tem que dizer para o cara, meu filho, define o que é fascista. E você vai ver que o fascista se parece com você. Porque veja, se você chama alguém de filho da puta, todo mundo entende que 99,99999% das vezes o sujeito não está querendo dizer que a mãe do outro é literalmente uma prostituta. Todo mundo entende isso como um xingamento, nada mais. Mas aqui é diferente. A palavra fascista tem um significado. Significado que é conhecido dos estudos, da literatura sobre o tema e por aí vai. E o sujeito querer usar o termo como mero xingamento, desconsiderando que o termo tem um significado real e que é completamente diferente da maneira como ele, o xingador, usa, e que na verdade se aplicaria a ele com muito mais correção do que aos seus adversários. Ora, isso é uma coisa que merece ser registrada. Então, vocês que, sei que vários de vocês estão nas lides conservadoras ou liberais, caso ouçam por aí esse xingamento fascista, não aceitem, desafiem. Procurem forçar o sujeito a dizer o que seria esse fascismo. Defina fascismo, eles não vão saber fazer. O que deixará claro que para eles é um mero xingamento. É um grunhido. Na verdade, um fascista na boca de um comunista desse é só um... Nada mais do que isso. E tem o mesmo valor intelectual do que um... Qual é o valor intelectual de um... Zero. Qual é o valor intelectual de um fascista? A mesma coisa, zero. Zero. Fascista é um... Só. Não vale nada esse xingamento, não tem propriedade nenhuma. Até aquela... Rapaz, aqui eu hesito, né? Porque pode dar processo, mas... Até aquela imbecil daquela Marilena Chauí. A classe média é fascista, mas fascista é a... Não, vocês sabem, né? Como é que continua a resposta. Ok. Muito bem. Como você sabe, Marx e Engels acreditavam que... Eu acho que está indo rápido, né? A gente vai acabar rápido. E aí vai ter muito papo depois. Marx e Engels acreditavam que o poder deveria ser tomado pela violência. Isso é uma coisa básica do marxismo clássico, não o marxismo cultural, que é outra história, Gramsci, Escola de Frankfurt, aquele negócio todo. Que seria dominar a cultura para depois tomar o poder. Pelo marxismo clássico, a ideia, que foi o marxismo encampado por Lenin, Stalin, Fidel, entre outros, a ideia seria que a oposição entre trabalhadores, por um lado, e burguesia, por outro, chegaria a um ponto de agudeza tão grande que um dia explodiria violentamente, numa revolução. Né? Aí talvez você pudesse pensar, não, mas veja bem, Marx era um cara muito correto. Ele iria talvez ser favorável a que apenas os criminosos no regime capitalista fossem punidos, ou que apenas os grandes exploradores fossem punidos. Não, meu filho, não. Lamento dizer, Marx era a favor de uma tomada absolutamente brutal do poder, que seria, digamos assim, uma tomada do poder que não teria nenhuma preocupação moral com relação às vítimas que seriam feitas. Num artigo da Nova Gazeta Renana, mais uma vez, datado de novembro de 1848, Marx escreve: o próprio canibalismo da contra-revolução convencerá as nações de que não há um único modo pelo qual as assassinas dores... Perdão, de que há um único modo pelo qual as assassinas dores mortais da velha sociedade e os sangrentos espasmos do parto da nova sociedade podem ser abreviados, simplificados e concentrados, e esse modo é o terror revolucionário. Essa expressão terror revolucionário aparece em Marx e Engels várias e várias vezes. Numa mensagem para o Comitê Central da Liga Comunista, isso aqui eu tive acesso em alemão, Ansprache, desculpa, aqui fica um negócio meio... Alemão, a língua assim, que você diz bom dia, parece que está... Né, qualquer coisa em alemão parece... Ansprache der Zentralbehörde an den Mund von Merz. Volume 7 das obras de Karl Marx e Engels, página 247, editora Dietz Verlag, Berlim. Ele diz o seguinte:
Longe de nos opormos aos chamados excessos, casos de vingança popular contra indivíduos odiados, ou seja, basicamente a lei do cão, né? O povão sair matando, linchando, fazendo o que bem quiser. Longe de nos opormos aos chamados excessos, casos de vingança popular contra indivíduos odiados, ou contra prédios públicos com os quais estão associadas memórias odiosas, o Partido dos Trabalhadores deve não apenas tolerar tais ações, como dar-lhes direção. Ou seja, Marx previa não apenas uma tomada violenta do poder, mas uma tomada violenta em que não haveria preocupação com, digamos assim, selecionar as vítimas dessa vingança revolucionária. Ora, obviamente está claro aqui que, bom, se você tiver uma carrocinha de cachorro-quente, que você vende ali em algum lugar, um revolucionário qualquer pode pensar, pô, esse cara é um capitalista terrível. E manda ele matar, e fazer o diabo com você. Qual é o critério? Eles não têm um critério moral de quem seriam os atingidos ou não por essa vingança revolucionária. Eles não têm a menor preocupação de discernir, de, digamos assim, ter algum tipo de critério quanto a quem seria alvo do ódio dos revolucionários. O que, evidentemente, é uma postura completamente amoral. Né? Completamente amoral. Porque, veja, Thomas Jefferson já dizia que todo povo tem o direito de se rebelar contra os seus governantes quando esse povo é oprimido. E quando não há vias legais, normais, constitucionais, para você se livrar da situação de opressão. Até aí tudo bem, mas você dizer que o oprimido tem o direito de matar indiscriminadamente qualquer pessoa que pertença à classe do opressor, vai uma grande distância. Claramente vai uma grande distância. Não há em Marx a menor preocupação com dirigir essa vingança revolucionária, digamos, contra os militares, contra os políticos. Não, pode ser qualquer um. Se você for considerado um capitalista, grande ou pequeno, você pode estar em apuros. E ele diz aqui, o povo pode basicamente linchar quem bem quiser, e os comunistas não apenas não reclamarão disso, pelo contrário, estimularão. Então ele apoia, vamos recapitular o que vê, o pior ainda está por vir. Eu estou sentindo assim que ninguém está muito chocado até agora não, mas não se assustem com isso. Ou melhor, fiquem tranquilos, porque o pior ainda está por vir. Muito pior. E vai ter um negócio meio humorístico também, que eu vou falar depois, mas vamos com calma. Racista, antissemita, racista contra negros, chineses, irlandeses, enfim. Marx tinha horror a várias raças que ele considerava inferiores. Marx e Engels. Racista, antissemita, tudo isso, não? A favor do terror revolucionário. Além dele ser aquele sujeito vagabundo que eu mencionei, né, que não trabalhava, que engravidou a empregada, etc. Bom, mas só que tinha coisas piores ainda, muito piores. Pense no termo genocídio. Normalmente a gente associa isso com Hitler, né? Segunda Guerra Mundial. A matança dos judeus, realizada pelo Partido Nazista, seguindo aquelas ideias preconizadas por Adolf Hitler no livro chamado Mein Kampf, né? Minha Luta. Agora, por exemplo, esse autor aqui, George Watson, e esse outro, Leslie Page, mostram com a riqueza de citações, e em alguns casos eu tenho aqui nos livros, mostram com a riqueza de citações que o primeiro movimento de ideias que foi explicitamente genocida foi o comunismo. E especificamente o comunismo de viés marxista. É chocante, mas é a verdade. Bom, eu vou ler... me lembrei de um negócio agora. Teve um camarada no Facebook que disse que eu já falei, né, que disse que eu falsificava a citação. Vamos ver quem falsifica a citação aqui. Eu fiquei chateado, o cara disse que eu falsificava a citação, me deu raiva isso. Foi só para chatear, eu vou ler em alemão.
e depois eu traduzo. Bom, os textos que eu vou ler agora são de Engels, na Nova Gazeta Renana. Só que Engels declarou que Marx era o editor-chefe da Nova Gazeta Renana. Ele mandava completamente no movimento. Engels declarou, eu tenho isso aqui provado, aliás, é conhecido, achei. Engels declarou que Marx era o tirano da Nova Gazeta Renana, ou seja, só era publicado o que Marx quisesse. Então, eu já vi um sujeito na internet dizer, não, mas não foi Marx que escreveu isso não, quem escreveu foi Engels. O cara querer ser muito cínico, né? Porque era sabido na época, e Engels diz com todas as letras, que não havia uma palavra que fosse publicada na Nova Gazeta Renana que não fosse publicada com plena aceitação de Marx. Portanto, vale para Marx, vale para Engels, todos eles uns belos filhos da mãe. Vou mencionar inicialmente um artigo de janeiro de 1849, da Nova Gazeta Renana, em alemão é Der Magyarische Kampf, a luta húngara. Depois eu vou traduzir, evidentemente, mas só para chatear o cara que eu disse que eu falsifiquei, eu vou ler um trecho em alemão, só para chatear. Deixa eu achar aqui, rapidinho, peraí, não. É bem no fim. Sim. Bom, Marx e Engels esperavam que houvesse uma próxima grande guerra mundial, com a qual coincidiria a tomada do poder pelo proletariado, né? Nosso amiguinho Engels escreve essas palavras tão doces que eu vou ler para você. Bom, vocês vão achar feio porque é em alemão, né? Mas depois que eu traduzir, vocês vão achar feio também. Der nächste Weltkrieg wird nicht nur reaktionäre Klassen und Dynastien, wird auch ganze reaktionäre Völker vom Erdboden verschwinden machen. Und das ist auch ein Fortschritt. Acharam feio? Bom, aí é questão de gosto. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta de alemão. Mas aqui, vou traduzir. A próxima guerra mundial fará desaparecer não apenas classes e dinastias reacionárias, mas também povos reacionários inteiros da face da Terra. Ou seja, o extermínio de povos inteiros. E isto também é um progresso. Mas tem mais chocantes. Vou achar uma coisa pior ainda do que isso. E, digamos assim, mais explícita. Veja, o autor é Engels, mas, como Engels dizia, não se cansava de dizer, quem mandava naquela bodega da Nova Gazeta Renana era Marx. Nada que saísse ali sairia sem autorização e endosso de nosso amiguinho Karl Marx. Como é? Não fazia outra coisa, não tinha que trabalhar. A vida dele toda era ser revolucionário, não fazia outra coisa na vida, era escrever. Bom, assim, ele trabalhava no sentido que era o homem que vivia o tempo todo lendo, estudando tal e coisa. Mas ele não tinha uma ocupação além dessa, né? Bom, artigo Der Demokratische Panslavismus. No finzinho tem uma coisa absolutamente chocante. Olavo de Carvalho cita isso no livro dele. O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Agora, eu vou citar também, só que eu dou aqui a fonte. O artigo começa na página 270 do volume 6º da coleção Obras de Marx e Engels, publicado pela editora Dietz Verlag, de Berlim. Então a referência está aqui completa. Como existe o fetichismo com a coisa de papel, um dia eu vou comprar esses troços em papel mesmo para esfregar na cara. Ó, meu filho, aqui. Aí o cara vai dizer, mas eu não entendo alemão. Eu vou dizer, problema seu. Ok. Rapaz, isso aqui, o que eu vou ler agora é feio, viu? É chocante. É uma das coisas mais imundas que um caboclo já colocou no papel.
Vou ler 2 trechos. Bom, voltando àquele contexto, né? A Europa, os anos 1848 e 1849, a Europa estava engolfada em conflitos que, por um lado, envolviam a questão de classe, de distribuição de riqueza, enfim, a luta, no sentido marxista do termo, luta de classes, mas também tinha uma dimensão de nação contra nação. Agora, Marx e Engels instrumentalizavam tudo isso no sentido de que isso fizesse avançar o socialismo, certo? E eles, inclusive, viam certos povos como mais revolucionários do que outros. Haveria povos mais revolucionários, haveria povos reacionários. E como para eles a única coisa que interessava era avançar a revolução, se um povo fosse reacionário, esse povo que se danasse. Inclusive, e aqui por isso que eu digo que Marx e Engels foram precursores do ideal genocida, porque eles defendem explicitamente o extermínio de povos inteiros. Mais uma vez, eu vou ler um negocinho aqui em alemão, só para chatear, viu, fulano que disse que eu falsifico o texto. E depois eu traduzo. Primeiro eu vou ler um pedaço de um parágrafo e depois eu vou ler o fim, literalmente o último parágrafo de 4 linhas do artigo. Auf die sentimentalen Bruderschaftsphasen, die uns hier im Namen der konterrevolutionärsten Nationen Europas dargeboten werden, antworten wir, dass der Russenhass die erste revolutionäre Leidenschaft bei den Deutschen war und noch ist, dass seit der Revolution der Tschechen- und Kroatenhass hinzugekommen ist und dass wir in Gemeinschaft mit Polen und Magyaren nur durch den entschiedensten Terrorismus gegen diese slawischen Völker die Revolution sicherstellen können. Bom, aos slogans sentimentais de fraternidade que nos foram oferecidos aqui no nome dos povos mais contra-revolucionários, das nações mais contra-revolucionárias da Europa, devemos responder que o ódio aos russos era e continua sendo a primeira paixão revolucionária entre os alemães. E que desde a Revolução, o ódio aos tchecos, o ódio aos tchecos e aos croatas, a ele foi acrescentado. E que nós, juntamente com os poloneses e os húngaros, por alguma razão ele coloca os poloneses e os húngaros entre os amigos, mas os... mas ele põe, por alguma razão, ele põe os russos, os tchecos e os croatas como gente que tinha que ser extinta, né, destruída. Mas ele dá uma mãozinha aqui para os poloneses e húngaros. Mas voltando, para voltar aqui o fio da meada, mas fique claro isso, ele fala de ódio aos russos, aos croatas e aos tchecos, por parte dos alemães, em parceria com os poloneses e os húngaros. Só para deixar claro aqui, para a gente não se confundir, saber quem odeia quem, esse negócio, né? Que ódio é o que não falta para as pessoas. Mas voltando à tradução. Aos slogans de fraternidade sentimentais que nos foram oferecidos aqui em nome das nações mais contra-revolucionárias da Europa, devemos responder que o ódio aos russos foi e continua sendo a primeira paixão revolucionária dos alemães. Que depois da Revolução, o ódio é muito ódio, né? Mas a esquerda fala que... Como é aquele negócio deles? Mais amor. Mais amor, menos ódio. Eu estou vendo aqui de onde vem isso. O contrário, a farsa, não? Que desde a Revolução, o ódio aos tchecos e aos croatas, ao ódio aos russos, foi acrescentado. E que nós, em parceria com os poloneses e os húngaros, apenas por meio do terrorismo mais decidido contra esses povos eslavos, podemos salvaguardar a Revolução. Mas que coisa bonitinha, né? Terrorismo contra esses povos eslavos. Agora, por alguma razão, ele deu uma colher de chá para os poloneses e para os húngaros, mas os russos e os croatas e os tchecos, ele queria que fossem vítimas do ódio. Mas vai ficar pior, vai ficar mais explícito. Porque no fim desse artigo,
Volto a dizer, artigo Der Demokratische Panslavismus, o panslavismo democrático, publicado na Nova Gazeta Renana, fevereiro de 1849. O último parágrafo, depois de exortar essa luta toda, essa guerra, ele diz o seguinte: então, devemos ter a luta impiedosa de vida e morte com os eslavos traidores da Revolução, a luta de extermínio, o terrorismo implacável, não no interesse da Alemanha, mas no interesse da Revolução. Friedrich Engels, com plena aprovação do nosso amiguinho Karl Marx. Bem rapidinho, a gente vai deixar a parte de perguntas e respostas para depois. Mas eu pergunto a vocês, Marx foi deturpado? E Engels? Eles eram bonzinhos, mas alguém interpretou mal e fez uma coisa malvada que eles não quisessem? Ora, francamente, né? Poupe-me. Isso aqui é um claríssimo comando, uma claríssima exortação ao extermínio de povos inteiros. O último parágrafo aqui, Engels, e Marx concordaria, Engels disse várias vezes, era o tirano da Nova Gazeta Renana. Ele fala em luta de vida e morte contra os eslavos traidores da Revolução, luta de extermínio, terrorismo implacável, não no interesse da Alemanha, mas no interesse da Revolução. Não foi Adolf Hitler que escreveu isso, foi Engels, secundado por Karl Marx. Aí o amiguinho de esquerda vai dizer, não, mas veja bem, Marx era um intelectual, Marx nunca pegou numa arma, e talvez nunca tenha pego mesmo. Que de fato Marx era um intelectual, Marx era um homem de gabinete, ele não era um cara que fosse pegar um fuzil e sair matando gente. Mas isso não interessa, o que interessa aqui são as ideias defendidas. E que ideias são essas? Portanto, eu vou concluir com mais uma citação, duas aliás, 2 telegramas de Lenin para subordinados, e eu vou querer saber de vocês, quando chegar a perguntas e respostas, se esses telegramas, que são profundamente chocantes, digamos assim, são algo que destoe do pensamento marxista, ou se, pelo contrário, Lenin estava exatamente implementando o pensamento marxista. Ou seja, ele não estava deturpando Marx, ele estava implementando Marx. Deixa eu achar isso aqui. Ok, meus amigos, a data é 9 de agosto de 1918, pouco menos de um ano depois da Revolução Russa de 1917, e o nosso amiguinho Vladimir Ilyich Lenin escreve esse telegrama assim, muito doce, né, para um subordinado chamado Yevgenia Bosch. Eu tenho esse em inglês, eu vou traduzir. Para o Comitê Executivo de Penza, com cópia para Yevgenia Bogdanova Bosch. Seu telegrama foi recebido, algum telegrama prévio, obviamente. É essencial organizar uma guarda reforçada de pessoas selecionadas e confiáveis e conduzir uma campanha de terror em massa implacável contra os kulaks, que eram agricultores, os padres e os guardas brancos. Os suspeitos devem ser presos num campo de concentração fora da cidade. Telegrafe indicando o cumprimento da ordem. Lenin, chefe do Conselho do Comissário dos Povos. Comissário do Povo. Acham que está pouco? Tem pior. Bom, ele diz assim, basicamente, enforquem centenas de pessoas para que todos, num raio de 50 milhas, tenham medo.
e que a notícia seja espalhada e divulgada. Ele está aqui mandando enforcar aleatoriamente pessoas do povo, para que qualquer pessoa que quisesse se opor à revolução entrasse em pânico e não fizesse nada. Esse telegrama não está em nenhuma obra de Lenin, porque talvez fosse chocante demais para que fosse colocado. Esse telegrama foi descoberto por um historiador inglês chamado Robert Service, nos arquivos de Moscou, naquele curto período de distensionamento, quando Gorbachev havia caído, Yeltsin estava no poder, Putin ainda não havia chegado. Houve um certo distensionamento da Rússia, né, que havia sido a União Soviética. Os arquivos de Moscou ficaram abertos durante um certo tempo, se descobriu muita coisa neles, inclusive essa famosa Ordem de Enforcar, também de agosto de 1918, em que Lenin mandava enforcar aleatoriamente algumas centenas de pessoas, simplesmente para infundir terror na comunidade em volta. Bom, aí alguém poderia perguntar, Lenin está sendo um deturpador de Marx ou Lenin está sendo fiel a Marx? Considerando os textos que a gente leu aqui, né? Em particular esses últimos de Engels, com plena aprovação de Marx, eu diria que é bastante claro que não deturparam coisa alguma. Simplesmente fizeram o tipo de ação que Marx, embora fosse um homem de gabinete, não fosse um homem que pegasse em armas ou que ordenasse a outros que pegassem armas, o tipo de ação com o qual Marx teria estado de pleno acordo. E, como vimos, Engels, em duas passagens profundamente chocantes, fala do combate sem tréguas, terrorista, e de uma luta de extermínio contra povos inteiros. Povos que eles viam como traidores da Revolução ou como grandemente reacionários. E o que a União Soviética fez? A mesma coisa. Stalin, inúmeras vezes, Stalin tinha muita desconfiança de certas etnias, né? Então, por exemplo, ele fez uma limpeza étnica nos Balcãs. Mandava os russos ocuparem aquilo ali até que os russos fossem maioria, para que eles dominassem sobre letões, lituanos e estônios. Em alguns casos, povos inteiros, eles simplesmente mandavam deslocar. Um povo morava, digamos, no Cáucaso, ele mandava para 1000 quilômetros de distância. Eram embarcados em trens imundos, sem nenhuma condição de segurança, de nada. Em muitos casos, o sujeito já chegava no destino morto, porque não havia espaço sequer para que o sujeito se sentasse. E as pessoas morriam, feito gado, pior do que gado, na verdade, nos trens que faziam esse transporte de populações inteiras. Então, vejam, o que foi o comunismo? O comunismo foi um sistema político, econômico, social responsável por mais de 100 milhões de mortes. A maior desgraça que já aconteceu à humanidade. Se você pensar em termos de número de mortos por unidade de tempo, nada matou tanta gente quanto o comunismo. E aí, a gente pode, agora, quando eu vou acabar, né, discutir, à luz do que foi dito, se Marx foi deturpado ou não. Mas eu tenho duas breves observações para encerrar, antes de passar a perguntas e respostas. Primeira questão do racismo. Tenho quase certeza que foi Leandro Bezerra, aquele amigo nosso. Ele levou esse texto sobre o Lassalle, em que Marx diz crioulo, não sei o quê, enfim, esculhamba o camarada. Ele enche o saco feito um crioulo, né? Importuno feito um crioulo. O Leandro levou para um professor socialista, cujo nome eu não sei, e disse, professor, como é que o senhor explica isso aqui? Aí o cara respondeu, não, Marx estava só brincando, ele estava só sendo irônico. Mas aí é muito fácil, né?
Qualquer coisa que você tem uma evidência contrária ao sujeito, ah não, mas aí é brincadeira. Vejam aonde vai o cinismo dessa gente. Ah, mas tem uma pior ainda, não? Um amigo meu do Facebook, um rapaz de Alagoas chamado Yuri Brandão, vendo... Ih, rapaz, eu tô com medo de ter falado demais aqui agora. Ixi, Maria. Bom, agora foi. Ele conhece um marxista convicto e sugeriu que esse marxista convicto tivesse um debate comigo em torno dessas passagens pavorosas, né, que evidenciam racismo e... Ah, lembrei de outra coisa ainda. Que evidenciam racismo e antissemitismo, defesa do terror revolucionário, defesa de genocídio. Sabe o que o sujeito teve a cara de pau de dizer para ele? Não, mas veja bem, esse seu amigo, eu no caso, né? Esse seu amigo estudou muito menos marxismo do que eu, não sabe nada. Além do mais, você tirando uma coisa do contexto, você prova tudo. Aí eu pensei assim comigo, vou até fazer a pergunta para vocês. Vocês conseguem imaginar algum contexto que justifique genocídio? Ou será que esse sujeito não foi pura e simplesmente um tanto cínico, né, na colocação, para evitar um debate que, nesse tocante, né, o fato inegável de que Marx e Engels eram defensores desses horrores, que ele certamente perderia, porque não há como negar isso é fato histórico. E eu tenho os textos aqui, eu tenho as evidências. E, por fim, vai ser de... Bom, deixa eu ver se eu acho. Isso aqui só a título de humorismo. Desculpe, não estou achando aqui não, mas é basicamente o seguinte. Tinha um sujeito no movimento socialista alemão que era homossexual. Aí Marx tem uma carta para Engels em que ele diz, com desprezo ao cara, veja, nós que transamos pela frente, basicamente diz, a gente transa pela frente, rapaz, a gente não vai se misturar com esse pessoal que transa por trás. E ele basicamente diz que o outro gosta de... Com desprezo mesmo, né, esse homossexual socialista, mencionado por Marx numa carta a Engels, ele fala do cara dizendo que ele gosta da bunda, basicamente. Aí você vê, veja só, o paradoxo. Movimento negro, os caras apelam para Marx e Engels, né? Tá. Vê o que Marx e Engels pensavam dos negros? Minorias apelam para Marx e Engels. Vê como ele trata várias minorias, várias raças inteiras e tudo mais. Nem os homossexuais sobram. Então, no final das contas, o que é que sobra? Alguém vai dizer que Marx e Engels eram figuras humanitárias e boazinhas, delicadas? Poupe-me, né? Francamente. Marx e Engels, de humanitários, não tinham nada. Eles eram, como eu digo na sinopse, mais ou menos assim, né? Defensores do racismo, da escravidão, do colonialismo também, embora não tenha mencionado isso nessa fala. Defensores do terrorismo e profetas do genocídio, muito antes de se ouvir falar em Adolf Hitler. Ok, pessoal, era isso. Muito obrigado.